Não me interrompa, deixe-me só dizer isto: a sua política falhou, dê-me uma oportunidade. Por estes dias, os argumentos políticos esgrimem-se na televisão e têm tempo extra nas redes sociais, com muitas notas à mistura. Lá por fora, no imprevisível mundo de Donald Trump, entre tarifas, baixas taxas de popularidade e mercados estilhaçados, o inquilino da Casa Branca voltou-se para Harvard e disse que só ali se ensina ódio e estupidez. By the way, toma lá um corte de 2.000 milhões de euros. Venha daí, bem-vindo ao episódio 170 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia, um enorme prazer fazer isto contigo há 170 episódios, parece que foi ontem. 170, vê lá. Parece que foi ontem que gravámos o número 1 com Igualmente. Cristina Ferreira à mistura. Foi muito interessante Ah, o primeiro olha, episódio. então, olha, quero-te dizer o seguinte: em primeiro lugar, também dar-te uma palavra de agradecimento a ti e toda a equipa, é sempre bom estar contigo e depois com a malta. Quero-te dizer o seguinte: ainda esta semana estive a gravar também com uma pessoa com quem tu trabalhas, entre aspas, de podcast, que é o Luís Osório. Eu esta semana fui o convidado dele, estou a continuar a ser, no, no, no- como é que se chama, no Postal do Dia, No postal do dia, no Postal do exatamente. Dia na Antena 1 e portanto até é uma conversa mais até sobre a minha vida pessoal, também conto lá histórias de coisas da política, mas até é sobre a minha vida pessoal, portanto quem quiser, acho que aquilo até tem, há podcast e está no YouTube e não sei o quê, e portanto se quiserem conhecer melhor, porque aquilo até fala muito da minha vida familiar, o Luís Osório tem esse talento de pôr a Sim, falar bem, ele foi muito simpático comigo e disse, no primeiro postal de segunda-feira disse-me coisas maravilhosas sobre mim e por isso é uma pessoa que também estima muito e portanto cada vez mais eu digo sempre, o Jornal Económico é um bom jornal, é um jornal bem feito com bons profissionais. Depois na área do podcasts tem o Luís Osório Contigo, tem o Arte da Guerra do Francisco Seixas da Costa, deste também podcast, portanto pá, tem coisas que eu acho que as pessoas depois podem explorar e a qualidade do jornal está bem feito, tem bons jornalistas que eu conheço alguns há 30 anos e portanto já andamos cá muito nisto. E portanto, olha, vamos lá, então tu queres que eu entre aqui pelos debates, como tu sabes, vamos pelos debates, Rui. na semana passada eu não pude gravar, eu pedi logo, avisei com antecedência na semana anterior, portanto há 15 dias, porque isto ia ser, eu tinha que me arranjar, porque isto de facto eu estou todos os dias, eu e a Ana Sofia Cardoso somos as únicas pessoas que vamos estar em todos os debates, não há mais ninguém, eu tenho aquele espaço individual, aliás estou a ver aqui as audiências. Ontem, posso dizer, às 22h42 estava com 161 mil espectadores, a SIC Notícias estava com 133, a seguir ganha com 149 e o NAU estava o Luís Paixão Martins com 36 mil. Isto são Tens os ali dados oficiais. um espaço de análise É, muito dinâmico, não é? A é, não, CNN Portugal. é uma coisa mais à parte, às vezes as pessoas não Sim, compreendem, porque as pessoas às vezes acham, e sem estar sem desprimor para nenhum dos colegas que estejam lá nesses canais, o que eu estou a fazer ali é de uma pessoa que já fez debates, já preparou, já teve com pessoas, com políticos, já preparei pessoas para intervenções, para discursos, etc. E para debates. E, portanto, a minha visão é uma visão diferente, que eu tento explicar o melhor possível para as pessoas. Não é uma espécie de achamento. claro. Nem estados de alma, que eu não tenho estados de alma. Aliás, vocês veem, eu acho, ainda no outro dia estavam a criticar, quer dizer, eu sou criticado por ser o tipo que dá mais vitórias ao André Ventura. E depois, no outro dia, o Pedro Nuno Santos se superiorizou ao André Ventura e eu expliquei a parte técnica, porque é que se tinha superiorizado, não dou notas, depois dou a parte qualitativa, e a verdade é que temos estado todos os dias e, portanto, é cansativo, hoje vou estar mais dois debates, e mesmo no dia 25 não há debates, eu vou ter três programas na sexta-feira, portanto, vou ter a minha gravação do programa do Bloco de Notas, depois às 7 tenho Sem Agenda com a Margarida da Vinha, à noite vou estar num painel de política. Mas E estes são líderes têm debates. sido bem preparados, Não, Rui. olha, é assim, alguns sim, outros não. Pedro Nuno Certo. Santos tem sido bastante bem. Eu acho que o Paulo Raimundo cresceu muito, não sei quem o prepara, mas comparado há um ano, eu disse na semana passada que ele já o decretei como revelação do ano. Acho que tem estado bem, tem estamina, está com cafeína. É um Paulo Raimundo com cafeína. O ano passado Uhum. era sem cafeína. Depois há alguns que eu acho que sinceramente foram autênticas. A Inês Sousa Real, eu acho que já ninguém pega. Até pode ter um resultado e ser eleita, quer dizer. Claro.
não sei, acho que já ninguém pega, ninguém pega naquilo, todas as bandeiras dela, outros partidos de esquerda também já as têm, até alguns à direita. O Nuno Melo foi uma desgraça anunciada, fez um debate razoável que foi com a Inês Sousa Real, os outros debates foram vergonhosos. O Chega, André Ventura sempre no seu estilo habitual, tem estado bem. O Pedro Nuno Santos, muito bem. O Luís Montenegro, mal no primeiro debate, perdeu com o Paulo Raimundo, teve bastante bem. É o primeiro-ministro que as pessoas conhecem. Ele estava bastante fatigado, eu conheço bem. Ele estava cansado no outro dia, no primeiro debate com o Paulo Raimundo. Foi para lá cansado. O Bloco de Esquerda está mais suave, apesar da irmã Mortágua, Joana Mortágua, ter estado ontem forte, até Contra fazer o como Nuno eu disse Melo. em televisão, era de contra o Nuno Melo, eu disse que a Joana fez de bad cop e a Mariana fez de good cop durante todos os Exatamente. debates. The Bad E por Twin. isso, sim, e portanto, o que é que me falta? O Rui Tavares, eu considero que o Rui Tavares é uma pessoa que eu estimo, mas o Rui Tavares, Podia dar mais, talvez. sabes, eu vou dizer uma palavra que não leve a mal. Eu acho que está muito chato. Eu acho que ele até é uma pessoa criativa, uma pessoa com cultura e podia dar mais. E tem sido bastante chato. Debates, por falhar algum. Iniciativa Liberal tem sido para mim também uma enorme decepção, porque quando no programa que eu tenho do Crossfire com a Anabela Neves e com o Paulo Marinheiro como pivô, recebemos lá o Rui Rocha. Eu, na primeira intervenção, disse logo que o tempo das baixas expectativas tinha acabado. E, portanto, ele estava no patamar, num patamar em que, passa aquilo que estava a acontecer, poderia até pensar em dois dígitos, 10%. Quando eu disse os dois dígitos, era uma expressão que foi o Paulo Portas que disse, que era alcançar os dois dígitos e depois chegou aos 11%, quando liderava o CDS. E, portanto, eu acho que o Rui Rocha, de facto. E depois, as sondagens. Como as sondagens estão a dar, até várias, deram duas, no próprio dia, vitória. Vantagem, não digo vitória, vitória só se ganha a 18 de maio, mas dão vantagem ao PS. Esta incerteza à direita leva a que muita gente vá pelo voto útil e depois, em cima da hora, possa ser a Iniciativa Liberal o partido mais prejudicado para as pessoas apoiarem os negros. Portanto, os debates têm tido, aliás, eu hoje faço com o Luís Paixão Martins e com o Cunha Vaz e com o Edson Ataíde 3 páginas na Sábado, na revista Sábado, sobre os grupos da campanha. E, portanto, eu acho que houve debates bem preparados. O melhor debate para mim, o debate em termos, eu gosto de debates são duelos. E, portanto, duelos é para estar taco a taco. E, portanto, não gosto daqueles debates todos ali muito estilizados, falas tu, falo eu. O debate é debate. Mas as pessoas, quando houver algum excesso, está lá o pivô para controlar. Claro. O melhor debate em termos de combate foi o do Paulo Raimundo com o André Ventura ontem, que eu dei bom a cada um. Acho que foi um grande espetáculo de televisão. As audiências foram boas, estou aqui a ver, atingiram 180 mil àquela hora, às 10 horas. Foi bom depois, ainda por cima, depois da Liga dos Campeões e pessoas a verem resumos de futebol, etc. Portanto, foi um Não há bom aqui um resultado. desinteresse, não é, Rui? Não, Apesar aliás, as daquela pessoas, dica de que eu acho não, que as as pessoas não pessoas, queriam eleições. sim, as pessoas não queriam eleições, mas é assim, a verdade é esta, ainda ontem saiu uma notícia sobre isso, até várias. Em termos de resultados das audiências, houve apenas um decréscimo, face ao ano passado, ao mesmo número de dias do ano passado, um decréscimo apenas de 200 mil espectadores. Sem esquecer que estes debates tiveram muito futebol pelo meio. Houve ali uma Exatamente. jornada, primeiro, olha, no primeiro debate, que foi um debate muito importante, tinha-se o Sporting Braga, que decorreu até às 10h30, com dois debates em termos de audiência. Portanto, tem havido muito futebol pelo meio, e mesmo tem havido debates ao fim de semana. Isso depois, a verdade é esta, com que no auge da fase que estamos de campeonato, não te esqueças que as eleições do ano passado, os debates foram mais cedo. Os Uhum. debates foram quase em fevereiro. Em tempo de inverno, é diferente. Aqui estamos aqui com o futebol tira muita audiência, como toda a gente sabe, é quem lidera sempre os rankings desde que haja futebol, mesmo Taça Portugal, um Benfica Tirsense obriga depois esse debate nesse dia a ter sido às 6 da tarde, porque iria tirar a audiência. Para a semana há dois debates, um na terça e outro na quarta às 6 da tarde. Nesses 2 dias há jogos da Taça de Portugal. Portanto, o futebol tem alguma implicação, mas o que é verdade é que não há grande mudança. Menos de 200 mil espectadores da audiência, ainda faltam grandes debates. Não estava contabilizado o debate do Pedro Nuno Santos com o André Ventura, que teve grande audiência. Não está contabilizado o do Chega com a Iniciativa Liberal. Não está olha, ainda falta o Luís Montenegro contra o André Ventura e depois ainda falta o principal debate. Portanto, como o André Ventura tem sido de facto o campeão, ele e Pedro Nuno Santos têm sido os campeões da audiência, portanto ainda faltam algumas coisas e portanto eu acho que vai andar ela por ela. Depois,
Sobre os temas de campanha, tem-se falado daqueles temas que são todos importantes, não tem havido nenhuma surpresa. Aquele tema que nunca se falou, eu, aliás, disse ontem para uma coisa para o site da CNN, o tema que não se fala é foi da cultura. Aliás, não esquecer que esta semana o Mário Vargas Llosa, já irei fazer ali uma invocação Certo. daqui a pouco, e ele dizia uma frase que era: sem cultura não há democracia. E, portanto, é importante tocar-se na cultura, mesmo que ele não e isso eu digo, infelizmente digo, que a maior parte dos líderes não é muito, tem que dizer a verdade, e, portanto, se eram tão à vontade neste tema e teriam que estudar. Depois, queria tocar em dois temas da política desta semana. Primeiro, muitas pessoas da área da esquerda a falarem de Bloco Central, Uhum. dos quais Cisa Vieira e o Ferro Rodrigues. Também já lá irei por causa da questão da Alemanha, mas geralmente lembro-se sempre, quando houve o Bloco Central 83, depois deu asa à criação do novo partido que foi o PRD. O que é que isto significa? Quando os dois se juntam, os polos aumentam e esmagam o centro, que fica depois cansado e mitigado com as questões de governação, com esse desgaste. Por outro lado, tiveste uma grande entrevista de Miguel Relvas ao público, à Ana Sá Lopes, onde faz a linha contrária total de Luís Montenegro, onde diz que o PSD tem que ver os resultados, tem que ver o que é que os portugueses dizem nas urnas, e portanto para ele abre as linhas, aliás já o tinha dito no passado, da questão do não é não ser uma Uhum. balela e ter sido uma pressão, como eu disse na altura, que foi o Luís Montenegro que não resistiu à pressão do politicamente correto. E portanto eu julgo que, eu costumo dizer isto, eu acho que nunca deve haver tabus antes do que dizem os resultados eleitorais. Depois do voto expresso dos eleitores, depois é que se deve negociar ou não negociar e depois dizer-se aquilo que vai. Eu percebo o truque é dizer não é não, porque há uma grande fator ainda de repulsa que faça um possível casamento do Chega, sobretudo dos mais moderados, mas isso não deve ser dito. Nós senão estamos sempre, se houver o mesmo resultado que outro, como é que vai haver solução governativa? Com a IEL, vamos ter caldeirada daqui a um ano outra vez e eleições, estás a ver? Portanto, acho que Sim. deve ter tudo a jogo. O outro tema que eu queria abordar é que, de facto, ao contrário do que aconteceu com Luís Montenegro, temos desta vez Amadeu Guerra a entrar na campanha eleitoral. Porque esta questão Com a da questão de Pedro casa, Nuno Santos. a questão de Pedro Nuno Santos, a questão de Pedro Nuno Santos não tem rigorosamente nada. É que a diferença é esta, não pode haver comparações. Pode dar asa àquela. Olha, são todos iguais. E portanto é bom para o Chega. Os mamam de todo lado, têm casas de luxo, etc. Aliás, André Ventura disse isso ontem no debate com o Paulo Raimundo. De repente é tudo a comprar casas de 700 mil euros, etc, etc. O Pedro Nuno Santos é mais compreensível, até porque tem uma família rica, aliás, é acusado de ter família rica, portanto é natural que tenha casas com algum preço caro. Agora, o que me chama a atenção é do seguinte: é que o caso Pino Viva foi uma surpresa para todos. Ninguém sabia da consultora do Luís Montenegro. Ele pode ter dito que estava no Tribunal Constitucional, mas ninguém sabia que ele era empresário. Sabíamos que ele era advogado. E depois a PGR foi fazer a sua averiguação preventiva. Isto é, foi depois do caso. Aqui não. E a Aqui muito instala-se custo. a muito custo e aqui instala-se o barulho porque é Amadeu Guerra que abre um inquérito. De uma notícia da sábado há 3 anos. Portanto, julgo que isso não é nada bom. Devia haver alguma cautela, sobretudo neste período, não é, Neste Rui? período eu acho que deve haver cautela, porque senão está a haver interferências e é mau porque a justiça tem que estar à parte da política. E, portanto, este era a data. Queria só dar também E na uma Madeira as nota. pessoas já se manifestaram em relação àquilo que acham quando há, se calhar, uma interferência da justiça naquilo que é o Sim, processo sim, político, sim, e aconteceu isso. E pode não acontecer é? cá em Portugal. Agora, garanto que neste momento a tentativa de dizer são todos iguais, acho que é perigosa. Depois, olha, por falar mesmo em corrupção e preço e tal, é só uma pequena nota. O João Carvinho, que foi um Sim. dos homens, foi ministro, depois tentou fazer pactos contra a corrupção. Mas sabes quem é que o chumbou? Foi o PS, o próprio partido. E, portanto, só dar uma nota, ele era um homem bastante humorado, um homem extremamente inteligente, que eu contatar com ele algumas vezes nos meus primórdios de jornalista, lá por 1995, 96, e, portanto, paz à sua alma. Por último, tema nacional, só uma nota, nos últimos 6 anos saíram mais de 6 mil médicos do Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, gosto de dizer a verdade, como sabem, e ser equilibrado nas apreciações. É verdade que no último ano saiu menos gente, em 2024, saiu muito menos médicos do que em 2023. Houve concurso e efetivamente entraram mais médicos. Mas o que alerta esta Associação dos Médicos é que este ritmo
de abandono do SNS é o Esta caos sangria, do não é? SNS por dois motivos. Envelhecimento da nossa população maior e, por outro lado, sabes os números da imigração, mais de 1 milhão de imigrantes que vão acorrer aonde? Ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este é um caso que é muito intenso para as pessoas, chega a todos, que é a questão da saúde e é algo que tem que ser mesmo. Eu sei que é dito complicado, não é culpa deste governo, não é culpa do anterior, são coisas que vêm de há décadas. A verdade é esta. Todos têm culpas, digamos assim. Não é culpa de um, a culpa é do PS ou a culpa é do PSD. Não. Todos têm culpas. E acho que é uma daquelas questões em que deve haver um pacto aqui, pode-se chamar de pacto de regime, Uhum. no sentido de que também separar, dar tempo para se trabalhar, seja um diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde, seja outra opção de gestão, o que for, mas dar algum tempo para trabalhar para não estar a cair sempre em tudo. Já sabemos que nestas fases vai haver urgências fechadas, mas neste momento é assim, o governo tinha prometido que ia ser melhor, a verdade é que não tem sido melhor. Essa também é a realidade, é importante dizer isto. Portanto, e agora vamos aí ao internacional, diz lá. Vamos ao internacional e com o Trump a focar, a colocar o seu foco na Universidade de Harvard. Sim, e depois já Obama já apareceu, Obama devia Uhum. estar agora mais calado, porque ele é um dos principais responsáveis da derrota dos democratas ao ter corrido com Joe Biden de candidato, e antes disso ter pactuado sempre com ele, quando Joe Biden já não tinha condições, e portanto era óbvio os seus sinais de senilidade, e a família Obama teve sempre com ele, e só depois do momento é que depois lhe espetou a faca. Portanto, acho que Obama é uma referência para muitos, mas acho que neste momento em queda na América, e de facto eu tenho que dizer isto, eu algumas coisas que, é como vocês sabem, eu tenho uma visão muito aberta sobre Donald Trump, e acho que o que tem feito, já vos disse e mantenho, enganar os americanos, não mentiu, esta questão das taxas é exatamente para quem vai agradar a todo o seu eleitorado, classe operária, trabalhadores que não têm trabalho, esses estão a espumar de satisfação por estas medidas. Esta é que é a realidade. Agora, há coisas que são bizarrias. Isto desta caça às bruxas da liberdade, contra a liberdade de pensamento das próprias universidades, isso não dá. As questões ligadas aos mídia, não dá. A questão das tarifas, tudo bem, tem um risco. É que, de facto, cada vez mais, depois aparece quase como fator de estabilidade a China. E há mais gente aí bater à porta de Xi Jinping. Esta é que é a E de realidade. bom senso, não é? E Quase. bom senso, estás a ver? E, portanto, este tem uma estratégia. Aliás, Shakespeare dizia que a loucura tem um método. Agora, e até pode parecer uma loucura, e depois vai. Aliás, Donald Trump chegou a dizer isto vai, agora nos primeiros tempos vai ser caótico. Ele chegou a dizer isto. Portanto, vai correr mal, mas depois a economia americana vai fluir. Vamos ver se tem razão naquilo que tinha dito e que tinha quase prometido. Agora, na questão da Ucrânia, por exemplo, atenção. Da Ucrânia não estamos a ver evoluções. Parecia que estava a haver evoluções, já estamos outra vez com bombardeamentos russos, não estamos a ver Uhum. evoluções. Depois, não esqueçamos o seguinte: a grande parceira da Europa de Donald Trump é de Giorgia Meloni, que hoje visita os Estados Unidos. Aliás, curiosamente, o DN de hoje, que eu já li, hoje trazia uma coisa muito engraçada, era chamada de capa, que era de Giorgia Meloni, seria o cavalo de Troia da União Cavalo de Europeia. Troia, exatamente. Eu acho que não, eu acho que ela vai ser o fiel da balança, isto é, vai manter a boa relação com Trump e vai tentar, sim, apaziguar os dois, isto é, chegar a um acordo. Eu acho que vai ser a medianeira de um E é acordo, bom que estás a exista ver? alguma ponte, não é, Rui? Sim, com certeza, e portanto, em vez de Se não estarem em houver ponte guerras nenhuma, é todas, que é mais claro, complicado. claro, e portanto eu acho que aqui tudo bem. Depois, relativamente à Alemanha, que é outro tópico internacional apenas que eu escolhi, Já há governo, já já há temos governo, governo, só que, atenção, já há governo, mas já tem mas brechas, portanto, alívio fiscal para as classes mais baixas e o envio de mísseis Taurus para a Ucrânia já estão a dividir os dois partidos. E a mesma coisa que eu vos digo, depois do casamento feito entre a CDU, que ganhou as eleições, e o SPD, ficou em terceiro lugar, meus amigos, já houve uma sondagem que dá a AfD, extrema-direita, à frente da Alemanha. Portanto, é o efeito que eu vos digo, que estava a explicar relativamente ao Bloco Central uhum, Português. No PRD não era nenhum partido de extrema-esquerda nem de extrema-direita, era um partido de origem presidencial, criado à imagem de Ramalhianos, com o seu apoio, se bem se lembram, se calhar muitos já não se lembram, são mais novos, quando o PRD é lançado nas primeiras eleições, quem andou em campanha, porque o marido estava em Belém, era Manuel Lianes. Era Manuel Lianes que andou pelo país todo a fazer campanha pelo PRD. Muita gente já se esqueceu disso, eu não. Agora, chama a atenção disso, é que quando há estes casamentos, há a tentação de depois haver mais voto de protesto, que quem o leva são as margens mais extremas, mais radicais,
e portanto a AfD neste momento a crescer forte na Alemanha, e não sei se é bom sinal, portanto vamos ver o que é que faz Friedrich Merz, mas parece-me muito complicado. Rui, já falaste aqui dele, mas queres iniciar as tuas sugestões culturais? Sugestões é Precisamente assim, falando de Mário Vargas Llosa. é verdade, eu até fiz um post com eu tenho os livros todos de Vargas Llosa, era um dos Sim. meus escritores. O primeiro livro que eu li dele foi A Tia Júlia e o Escrevedor, ainda numa edição do Círculo de Leitores. Estamos a dizer isto de cor e salteado, sei. O segundo livro, o livro depois que me marcou e que fez como um grande livro é o Conversa na Catedral. Depois tem vários livros que eu adoro. República do Chivo, E em vários géneros, não é? As Travessuras da Menina Maia, um livro fabuloso. O que diz Palomino Molero, A Cidade e os Cães. São livros fantásticos. E, portanto, quem não conhece, faça um favor de conhecer, porque é um. E depois recomendo sempre para a aventura na política. Mário Vargas Llosa foi candidato a presidente do Peru contra um tipo perfeitamente horrível chamado Alberto Fujimori. E Alberto Fujimori ganhou. Ele tem um livro sobre a sua aventura como candidato que se chama Como Peixe na Água. Portanto, recomendo muito esse livro. Esse livro é um tratado de política sobre a luta dele contra o Fujimori e o Montesinos, que era o homem de confiança da polícia secreta depois de Fujimori, que era um cão de fila. Portanto, recomendo muito a vocês conhecerem e entrarem no universo de Mário Vargas Llosa. Depois, três sériezinhas que eu vos queria chamar a atenção. Uma que acabei, já, Gangs of London, terceira temporada, ao nível das duas. Ao nível de diálogos, melhor a primeira e a segunda temporada, em termos de sequências de ação e brutalidade. Esta terceira é fenomenal. E depois a parte final é fabulosa. O último episódio é absolutamente genial, abre tudo para uma quarta temporada de Gangs of London, mas é fabulosa. Depois, uma série que para muitos foi de culto já na sua primeira temporada, estreou-se o primeiro episódio, já vi, que é o The Last of Us. E o primeiro partiu calmo, tranquilo. Vamos ver o que é que vem, muito familiar, a revolta entre o herói mais velho e a menina que ele depois salva, depois naquela caminhada, naquela jornada em busca do irmão. Vamos ver. Outra uma série que me está a deliciar. É uma série fabulosa. Desculpa, o Last of Us e o Gangs of London está no HBO Max. E depois uma série que eu vos recomendo, episódios de 20 e tal minutos. É uma delícia de série, diálogos. Tem uma atriz fabulosa que é a Michelle Williams. Chama-se Dying for Sex, na Disney Plus, que é a história de uma mulher que descobre que tem um câncer de mama e começa a fazer sexo. E, portanto, os diálogos são absolutamente fantásticos. Não tem nada de comédia, tem drama, tem comédia, tem a qualidade de escrita da série é fabulosa. Depois tem uma atriz, uma das melhores atrizes da sua geração, que é a Michelle. Portanto, ficam já aqui com estas séries. Sobre livros, caiu-me aqui o telemóvel onde nós estamos a gravar. Sobre livros, olha, por falar nele, o Rui Tavares enviou-me um último livro, deixou-me lá na CNN, Hipocritões e Oligarcas. É da tinta da China, ele habitualmente todos os anos escreve um livro, e portanto aí são sempre engraçados. E depois no meio dos livros tem sempre histórias fantásticas. Portanto está aqui, olha, deve ser novo, e ainda não está aí anunciado, ele deve ter mandado para algumas pessoas, nomeadamente pessoas que sabem, que gostam de ler e divulgam, e portanto tal. Depois um livro que eu no domingo coloquei nas redes sociais, que vos recomendo, A Pequena Comunista que Nunca Sorria. É da Lola Lafont, é da Antígona e é a história da Nádia Comaneci e do seu treinador Bela Caroli e da sua mulher. E portanto é um livro muito interessante, a menina que não sorria, e portanto tem aqui uma passagem, eu costumo sublinhar livros a lápis, a partir dela, Nádia é um recomeço. As outras ginastas são erros, deformações do ideal. Portanto, ela era a nota 10, como todos se lembram, dos Jogos Olímpicos de Montreal, se não foi erro, já não me lembro. Acho que foi de Montreal, 76. E depois, um livro que me está a dar prazer, porque eu tenho estado a preparar debates, etc. Portanto, eu tenho que ter, e nos tempos livres leio, por exemplo, amanhã que vou estar lá na CNN no dia todo, vou levar para ler. Eu já vos tinha dito quando o comprei, o livro, para quem gosta, é o segundo livro que eu recomendo sobre ele. É do Ignácio Peiró, espanhol, que ainda portanto, mas vejam em espanhol, é a Uhum. biografia, mas um livro muito pequeno, como estás a ver. Sim, sim. Portátil, são 350 páginas, a vida, a história de Júlio Iglesias. Eu já tinha recomendado um livro que recomendo a quem gosta de questões de comunicação, que é um livro que se chama Hey, podem ir pedir ao Corte Inglês, eu encomendei-o lá, agora já não tem. Depois eles até viram, fizeram lá comprar logo uma série deles que ele vendeu-se logo.
Júlio Iglesias vende. Atenção, este é o segundo livro mais vendido de Espanha na atualidade, que é a história de como Júlio Iglesias construiu a sua estratégia de marketing e comunicação na conquista do mercado americano. É um livro fabuloso que eu cito muitas vezes no meu livro Os 10 Mandamentos da Política. Este livro é fantástico pela história da figura, e amigo de Bill Clinton, amigo de Ronald Reagan, portanto, esquerda e direita, pá, portanto, um tipo fantástico, foi jogador, foi guarda-redes, como tu sabes, Exatamente, do Real Real Madrid. Madrid, depois teve um acidente, está contado a história do acidente, ele a conduzir o carro com os amigos, etc., e criou efetivamente uma grande imagem em Espanha, e foi um promotor da Espanha moderna, pós-transição de Juan Carlos e Adolfo Suárez. É muito interessante estes livros nós vermos, porque isto acompanha a sociedade, não é só um livro sobre, não é nada de livro bacuco de história das aventuras lá dele, das namoradas, e não sei nada disso. É um livro como deve ser. Uma enorme referência. Rui, e É, fechamos com a pergunta da pergunta, semana. é só uma nota, que é as questões de segurança. Nós estamos cada vez mais, as questões de segurança são, como eu disse, ao contrário, não é só basear na história dos Razis, são questões de percepção. As pessoas precisam de, às vezes, ver polícia, saber que há esquadras, polícia a circular. No último ano, no último ano foram assaltadas 44 casas por dia. Por dia. Estão dados oficiais do relatório de segurança interna. É que depois as pessoas põem assim os números. Mais assaltos, e as pessoas, a percentagem subiu 13%. Mas depois tu descascas as coisas. 44 casas assaltadas por dia. Esse é que é Se a um número questão, impactante, não é? se a questão é que muita gente, eu ontem disse, já não me lembro, algum colega lá, é que está-se a falar de imigração, de habitação, saúde e tal. Segurança. Segurança é das coisas que mais toca o eleitorado. Porque depois tentam associar a imigração à segurança. Isso é outra conversa, o André Ventura tem feito isso. Agora, segurança pura. Que meios dão para as pessoas se sentirem em segurança? 44 casas assaltadas a cada dia do ano. Portanto, acho que os dados são clarinhos. Que segurança deve ser um dos temas que, por acaso, tem sido pouco falado, se queres que diga, nesta campanha. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Rui. Até para a semana. Obrigado, Fechamos eu. assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria do Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.